Cumprimento os amados com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Estou aqui de novo. Deus, Ele é maravilhoso quando a gente está com o nosso povo, né? É bom demais, né? Vou tirar a máscara porque eu não consigo respirar e falar, não. Aí eu já não enxergo, nem ela cantou bem até, porque eu não enxergo nada. Então, toda vez que eu vou cantar hino, eu erro tudo também. É bem difícil, né? Mas Deus dá graça. Importante a gente fazer a obra, né? Amém? Abra as vossas Bíblias em Mateus 5, que é o tema, né, que o presbítero Otávio passou para que eu estivesse falando, né, hoje. Um tema abençoado, porque nós temos que ouvir Deus falar conosco. E aqui essa palavra é maravilhosa, porque Jesus se preocupou conosco, por isso que Ele deixou essa palavra. Amém? Eu vou ler só o 5:11, porque já foi lido todo hoje. 5:11. Mateus 5, versículo 11. Amém? Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente, que é a mais atualizada. E na de vocês talvez esteja diferente. Pode se assentar, agradecendo e adorando o nome do Senhor. Graças a Deus, aqui o Senhor, Ele começa a falar conosco. Um pouquinho antes, ali no versículo 4, o Senhor escolhe os 12 discípulos. Depois Ele vem ali fazendo as curas, né, fazendo lá o trabalho dEle, que Ele veio na terra para fazer, mostrando o poder dEle no meio dos discípulos. E aí Ele chega aqui no capítulo 5, Ele vai sentar-se, subir no monte e sentar para ensinar os discípulos. Estava com ele os discípulos, mas tinha também um povo lá, né? E aí o Senhor começa a ensinar os discípulos o que é herdar o reino dos céus, quais as bem-aventuranças, porque é tão fácil, né? A gente falar, eu sirvo a Jesus, mas se transformar de verdade é difícil. E aí o Senhor ministrava no meu coração, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu escrevo um monte de coisa aqui, porque é para a gente ler, mas a gente não vai ler nada, a gente só estuda, né? Tá? Para ver o que Deus vai ministrar. E o Senhor ministrava no meu coração, para chegar naquele grande dia, quando a trombeta tocar, e eu e você sermos arrebatados, subir aos céus, nós temos que estar verdadeiramente transformados, né? E o Senhor, Ele começa a ensinar os discípulos como fazer isso, como que é o caráter do cristão, o verdadeiro cristão. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Porque em Moisés, ali em Êxodo, ele fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Moisés poderia se encher, porque Deus era com ele. Tinha um plano de Deus na vida de Moisés. E Moisés falou, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E como que nós vemos isso? Humildade. A verdadeira humildade é reconhecer que nós somos dependentes em todas as nossas áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, nós somos dependentes de Deus. Em todo momento, nós somos dependentes do Senhor. Nós não sabemos mais que ninguém. E aqui, quando ele começa a ensinar, ele fala, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Não é pobre aqui na terra. Não é, não, amados. Deus não está falando de dinheiro. Deus está falando no lado espiritual, no lado de como você recebe, como você é humilde quando alguém vem te corrigir e falar um erro teu, apontar você. É essa humildade, que é essa pobreza de espírito. Porque muitas vezes nós erramos, porque nós somos errantes, né? E nós, às vezes, temos dificuldade de ver os nossos erros. E, às vezes, Deus usa alguém para falar para você que você errou. E, talvez, por causa desse erro, você pode andar um pouquinho longe dessa conectividade que foi louvado no hino aqui essa noite. De estarmos debaixo da mão de Deus, da comunhão do Senhor. De estar ligado com Ele. Por causa de um pouquinho só que eu e você, às vezes, não ouve uma correção. E nós ficamos até um pouco soberbos, achando que sabemos demais. Nem sempre.
Muitos têm aí estudos, teologias, e já está longe de Deus faz tempo. E o Senhor ministrava no meu coração, que Deus conhece o coração. Deus sabe quem vai e quem não vai. Temos que estudar a palavra, temos. Temos que viver na palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Ser pobre de espírito, é isso que o Senhor falava. Reconhecer que eu tenho que me libertar todo dia. Todo dia eu tenho que aceitar Jesus de novo e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, cuida de mim. Senhor, usa alguém se eu estiver fazendo alguma coisa errada para falar comigo. Porque eu quero herdar o reino dos céus. Porque eu sei o que tem lá, o que tem aqui é passageiro. Eu quero, eu e você, chegar naquele dia. Então, ser pobre de espírito, o Senhor falava, é isso. Não é andar, eu sou um coitado, eu sou isso. Não, não. Para mim não interessa o que eu vejo de você. Quem está falando é o Espírito Santo de Deus, o que Ele vê de mim, de você. Toda a nossa soberba, o nosso orgulho, tem que cair por terra. Todo dia eu falo para o Senhor tem misericórdia de mim. E aí eu começo a ler aqui, felizes os que choram, pois Deus as consolará. Por quê? Você vai viver chorando? O Senhor está falando de um sentimento verdadeiro com Ele. Eu vinha no carro com meu esposo e eu falava assim, quem conhece Jesus de verdade não consegue ficar sem vir na casa dele. Você não consegue ficar uma semana sem vir ouvir a palavra, sem louvar o nome dele. Às vezes você está lá no seu sofá, confortável, e começa a dar aquele comichão de querer estar aqui. Independente de quantas pessoas vão estar. Porque você já sabe que Deus está esperando você para te acalentar, para consolar você. Porque talvez você teve um dia difícil, ou você vai ter amanhã um dia difícil. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que eu e você vai passar. E aí nós vem para a igreja, amados, ser tratados, ser cuidados por Ele. Então, bem-aventurados os que choram na presença dEle. Chora para Ele. Derrama-se diante dEle. Deus fala assim, Deus, eu não posso sozinha. Eu não posso sozinho. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Eu preciso que o Senhor me conduza. E aí nós começamos a ver as bem-aventuranças do Senhor. Bem-aventurado é quem entende o que a palavra do Senhor está falando. Independente do cargo, de quem você é na sua empresa, na sua casa, você é servo do Deus Altíssimo. E Jesus se preocupou. Por que Jesus se preocupou e começou a ensinar? Porque sabe que, humanamente falando, todos têm aquele negocinho dentro, né? Que começa a andar, eu estou andando com Jesus, ei! Eu vou andar com Jesus, eu sou poderoso. Deus, né? Viu a manifestação das curas através da vida de Jesus. Viu Jesus libertar. E aí começa a andar com Ele. Eu ando com Jesus, ó. Sabe não? Que eu ando com Jesus. E começa a crescer aquele ego. O ser humano tem esse problema do ego começar a se encher, né? Poxa, eu quis falar de um assunto com o irmão não sabia. Mas eu sei desse assunto, ele não sabe. Seja humilde, amados. Recebe humildade da parte do céu para entender o que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que eu seja o melhor teólogo, você seja a melhor teóloga, nem ele seja o melhor teólogo. Deus quer comunhão verdadeira. Deus quer um coração contrito quando Davi peca. E Davi reconhece que pecou e fala, Senhor, não tires de mim o teu espírito, não. Senhor, me perdoa, não tires de mim o teu espírito. E Davi começa a clamar, e começa a falar, eu preciso, Senhor, que o Senhor me perdoa. Começa a se arrepender verdadeiramente. Quando erramos, nós vivemos pela graça. Nós podemos nos arrepender. E aí eu começo a ver, nós sermos transformados por essa graça. Essa palavra da bem-aventurança, bem-aventurada é eu e você que está nessa noite aqui ouvindo a palavra.
E aí vem aqui, ele vai falar assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará. Olha que coisa linda. Eu e você tem sede desse Deus, por isso que eu e você está aqui. Sabe por que eu e você tem sede? Porque a palavra já penetrou, é o nosso alimento. Então a gente precisa ouvir essa palavra para ser alimentado. E aí quando eu não venho na igreja, quando eu não venho, eu começo a sentir falta desse alimento, eu quero ser alimentado. Eu falo: Senhor, porque eu estou sentindo isso. Bem-aventurado é eu e você que tem sede e fome da palavra, de estar na presença do Senhor, de estar junto com o teu irmão, em unidade. Porque nós somos unidade na igreja, amados. Nós somos um corpo de Cristo. E o Senhor, Ele uniu, Ele fez a igreja, foi constituída a igreja, para que nós nos uníssemos juntos, para que a obra crescesse. Tem que ter unidade, tem que ter amor pelo que faz. Nós não podemos fazer nada por fardo, nem por obrigação. As coisas não podem se tornar fardo na nossa vida. Tudo que eu faço para Deus, que você faz, tem que ser prazeroso. Tem que chegar e falar: Senhor, eis-me aqui. Ó, estou aqui. Usa-me. Como é difícil. E aí nós vamos começar a falar aqui: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Aí eu vou ler aqui em Romanos, que eu separei, achei muito interessante. Romanos 12, 8. Eu não guardo muito versículo de cabeça. Depois que eu tive Covid, então, meu Deus. Em Romanos 12, 8 vai falar: se é dom de animar os outros, então animemo-nos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Está entendendo? Tudo que eu e você faz, dentro e fora da casa do Senhor, tem que ser com o coração contrito, um coração generoso, verdadeiro. Porque se eu sentir peso em fazer, não faz, porque Deus não vai receber. Não vai adiantar, as bem-aventuranças não vão chegar. Se eu e você tem dificuldade de se doar, nós precisamos ajoelhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, trata isso em mim. Muitas vezes eu sentei e chorei, falei: Senhor, eu preciso ser tratada no algo. Porque nós somos todo dia, amados, confrontados conosco. Não é pelos outros. O nosso eu nos confronta. O nosso eu, o nosso achismo, nós achamos de Hassuriandar que nós temos razão em tudo. Muitas das vezes, Deus está falando algo comigo, com você: não, mas... Põe alguém para falar: não, mas eu sei, é desse jeito. E a teimosia nossa, o nosso eu, não é o inimigo. Não é o inimigo. Deus quer trabalhar em mim, você e o meu coração, e o seu está soberbo, está endurecido, porque eu já sei mais, já sei o suficiente. E Deus está falando: esse reino dos céus não pertence a quem acha que é o suficiente. Porque nunca vai ser o suficiente. Nunca nós vamos saber o que Deus quer mais de mim e de você. Não basta só eu e você estar na igreja, fazer as obras dentro da igreja e aceitar Jesus. Tem que haver uma transformação. Paulo, ele era Saulo. E aí o Senhor ministrava essa palavra e falava para mim: o Paulo era perseguidor dos cristãos. Quando Paulo se converteu, ele participou ali do apedrejamento de... Eu esqueci o nome, eu estou tão... Estevão, isso. Está vendo? Todo mundo aí bom de Bíblia. E ele ainda era ruim, ele era perseguidor. Mas Deus queria Paulo. Está entendendo? E quando Deus quer alguém, Deus trata. Deus trabalha no caráter dela. E aí falou: esse Saulo vai ser Paulo. Esse Saulo vai ser Paulo. Está entendendo? Essa Alessandra vai ter outro nome. Eu não sei que nome Deus vai me dar. Mas Ele já trocou meu nome. Porque eu era terrível. Eu era uma pessoa totalmente que não gostava de crente.
Que esses crentes chato, né? Eu falava. E Deus fez o que comigo? Transformou-me. E foi tudo assim. Em 2011 eu conheci Jesus, me batizei e já foi acontecendo as coisas da minha vida e eu não entendia nada, porque eu não queria nada disso. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu queria estar na igreja. Eu era a primeira do banco. Estava lá, a igreja estava vazia, eu já chegava lá na frente, já sentava lá. Falava, se chegar alguma coisa boa, já quero pegar, que é para mim. Eu tinha vontade, eu tinha sede. Às vezes eu não tinha força para levantar, de tanta enxaqueca. Eu fiquei 3 anos com enxaqueca, eu já devo ter contado isso aqui. E eu ia com enxaqueca para a igreja. Eu não conseguia não ir para a igreja. E esse primeiro amor hoje, dentro da igreja, é onde o diabo quer trabalhar e tirar de mim, de você. Muitos, depois do Covid, não tiveram forças para voltar. Ficaram abatidos, prostrados. Porque deixou morrer essa chama, esse amor pelo Senhor. Esse primeiro amor não pode sair de mim, de você, todo dia. Eu tenho que me converter e ter o primeiro amor por Ele. Porque se eu não tiver, eu não tenho força de caminhar. Agora eu moro lá do outro lado de Santo André, lá para o lado do Lauro Gomes eu moro. E eu falei, meu Deus, vou lá para o outro lado, São Paulo. E eu falei, Senhor, me guarda, porque eu tenho um pouco de medo agora, fui muito assaltada, né? Depois, terceiro carro roubou na frente da igreja esses dias, em outubro agora, me roubaram meu carro lá, então eu tenho muito medo. Eu paro no farol e fico assim. Deus tem que tratar comigo, porque eu confio nele. Mas o Senhor fala, orai e vigiai. Eu sei que Deus vai cuidar e vai me livrar, mas eu tenho medo. Porque o diabo, ele é astuto, o inimigo das nossas almas, ele faz armadilhas para mim e para você. Mas o Senhor acampa os anjos ao nosso derredor e não deixa que ele toque em nós. Mesmo que nós sejamos ainda assaltados, aconteça tudo isso, eu estou viva. O Senhor falou, você está viva, por que se preocupa com as outras coisas? E é interessante que quando eu li aqui, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Sofrer perseguição, a gente sofre pouquinho. É uma palavra que para aquela época existia, porque Deus sabia que os discípulos iam passar. Ainda neste tempo nós não vivemos perseguição. Há muitos levantes contra a minha vida e a sua vida para a gente não ter força de estar na casa do Senhor. Então o diabo ele faz armadilhas para que eu e você não tenha mais temor, não queira mais estar na casa dele. Então usa alguém da família para começar a falar, o que você vai fazer lá? Perseguição é algo que é necessário na vida do cristão. Por quê? Porque se eu e você não for perseguida, a gente fica na mornidão. Não acontece nada, a nossa vida espiritual não é acrescentada. Porque eu preciso ter um particular com o Senhor, então eu preciso ser perseguida. Muitas vezes eu fui caluniada. Já contei aqui para vocês que eu fui síndica, já falaram que eu roubava e tudo. Muitas vezes eu falava, Senhor, por que eu estou passando por isso? Está entendendo? Era necessário, porque Deus estava falando para mim, quer herdar o reino? Aceita. Porque eu que vou justificar você, não precisa brigar. No começo eu queria brigar. Ele não me conhece. E depois eu entendi. Porque Deus tem algo para mim e para você. Por isso que Deus permite que haja calúnia contra a sua vida, que haja perseguição, que haja luta, que haja falação. É necessário, porque senão a gente fica estacionado, tá bom nesse tanto com Jesus. Aí lá em Ezequiel fala, se aprofunda mais. Eu não consigo se aprofundar porque eu não tenho negócio, eu não tenho história com Deus, mas eu e você tem. Eu tenho que ter história com Deus. Eu tenho que ter história vividas com Ele, de livramento, de justificação, de milagre, de cura. Porque eu vou saber que eu estou servindo o Deus de Isaac, de Abraão, que nem o pastor falou. Coisa linda é eu e você, quando ele fala aqui. Felizes são quando os insultam
perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, serem meus seguidores. Essa perseguição aqui eu já sofri muito, mas eu ainda sofro no meio da minha família, que nenhum conhece, nenhum aceita Jesus da minha família, da parte da minha mãe e da parte do meu esposo. Então as pessoas são sem temor, todo tipo de coisas. E minha irmã ainda falou para mim, ai, como que era na sua igreja uma pessoa que nem eu, que largou o esposo e mora com outra mulher, depois a mulher morreu, agora tem outra. Eu falei, vai como estás. Porque na Bíblia não aprova. Mas Deus não fala que não é para você ir lá. Porque Ele veio para todos. Eu não posso julgar. E Ele fala para mim, para você, vem como estás dentro da igreja. Lá eu vou cuidar. Nós sabemos, amados, que no tempo de hoje a gente vai ver muita coisa. E nós temos que aprender a lidar com isso. Amar essas pessoas. E eu fui, fiquei um tempo com ela lá, que ela comprou uma casa na praia, fiquei lá, ela já quer que eu vou de novo. Você vê como que é, né, a luz. A luz é assim, quando você vai, a pessoa quer que você vá direto. Porque fica uma paz. E ele fala aqui ainda sobre você ser apaziguador. Acho que até pulei. São 9, né? Na realidade são 8. Aquele é uma só, né? Que a 11 e 12 é a mesma. Mas eu quero dizer para você que vale a pena servir esse Deus e ser perseguido. E aí, quando eu e você entende que Deus está comigo e com você, vou ler aqui em Lucas 18, sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Quando eu e você sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos, você não fica soberbo. Você não deixa subir para a cabeça. Você vai descer cada vez mais. Quanto mais você desce na presença do Senhor, mais você tem negócio com Deus. Quanto mais você fala, Senhor, eu quero mais. Quanto mais você se aprofunda na presença do Senhor, mais Deus derrama poder sobre você, graça. E você vai conseguindo atravessar toda calúnia, toda difamação, tudo que fala de você. O Senhor move isso daí a teu favor. Sabia? As pessoas ficam tramando ali alguma coisa para pegar você. E quando chega em você, já chega como bênção. O diabo ele trama 24 horas para destruir eu e você. Mas Deus não permite que nós sejamos tocados. Até achei essa história, o pastor falou dessa mulher. E eu falei, Senhor, vamos orar por ela. Mas ela poderia não estar mais, se for realmente essa macumba. Porque Paulo foi picado por veneno de cobra. E aí o que Deus falava no meu coração? Nós temos que ser revestidos 24 horas. Muitas das vezes a gente padece, porque a gente não sabe o poder que Deus nos deu. Essa autoridade que está falando aqui na bem-aventurança, se você souber usar a sua autoridade, por que você vai padecer? Quando eu estava lá na cama de Covid, eu falei, Senhor, eu não vou morrer, porque eu não sinto que eu vou morrer, não. Todo mundo fala que quando vai morrer, sabe que vai morrer, mas eu não estou sentindo que eu vou morrer, não. Eu não achava que ia morrer de jeito nenhum. Todo mundo desesperado. Minha filha ligava chorando, vai, mãe. E eu estava ruim, porque eu não levantava da cama, estava de fralda. Mas eu não sentia que ia morrer. Falei, mas Deus falou tanta coisa para mim, nunca mentiu para mim, por que eu vou morrer? Não vou morrer agora, não aconteceu ainda o que ele falou. Está entendendo? Está entendendo? Que o diabo quer mentir, enganar você, mas eu sei com quem eu lido. Eu sei quem eu sirvo. E eu lá sozinha, sem ver ninguém, falei, não vou morrer não. Minha filha, mãe, eu estou aqui, presidente, por ele, posso te ver. Eu falei, filha, fica em paz, você vai me ver, não vou morrer não. O médico chegava no quarto. Assim, a sua inflamação não melhora. Amanhã você vai para a UTI. Não tinha vaga na UTI. Ficava de bruço. Tudo é porque Deus quer. Tudo é permissão de Deus. Sofri.
Porque Deus tinha que me tratar. Porque quando eu falo, Senhor, eu te sirvo, eu tenho que servir Ele de verdade. E Deus me livrou. Mas, ai de mim, não entender o que Deus quer de mim. E sair, para os lados. Está entendendo? Deus trata. Deus cuida. E aí, quando eu vi aquela enfermeira da sede lá, eu falei, meu Deus, uma pessoa que eu conheço. Porque você fica dias e dias, você não vê ninguém. Só enfermeira e médico. E Deus levou ela lá. Para colocar vocês de jejum em oração pela minha vida. Está entendendo? E Deus se manifestou através desse jejum que vocês todos fizeram. Que eu sei que vocês fizeram. E depois o pastor Walter, pregou isso e eu nem sabia que tinha acontecido tudo isso. Depois que a gente sai, que a gente vai ver, né? Mas eu lembro que de manhã ele falou, Alessandra, como você está? Na quarta-feira, quando eu fui curada. Eu falei, estou bem. Não, mas eu quero saber assim, você está bem como? Está melhorando, está evoluindo? Eu falei, pastor, eu sempre acho que estou bem, mas eu estou melhor. Eu acho que está diminuindo a minha falta de ar. Né? E comecei a conversar, expliquei para ele que eu estava melhor. No fim da tarde foi diminuindo, a enfermeira foi fazer elas fazem muito, como diz, fisioterapia, né, para você respirar. Colocam uns aparelhos, a gente estufa aqui na gente para entrar ar, sabe? É terrível. Eu não queria fazer. Minha filha falou, mas você vai morrer ou vai fazer? Eu falei, não, vou fazer, vou morrer não, que eu não vou morrer. Fazia. Entende? E aí Deus levou a nossa missionária Rose Costa. Ela foi lá no meu quarto, enquanto ela estava nesse jejum de 3 dias de vocês. E Deus levou ela em espírito. E ela me contou que ela pôs a mão, ela me descreveu todo o quarto. Pôs a mão da cabeça aos pés e foi me curando. E foi nesse dia, nessa madrugada de quarta-feira. E todo dia você faz exame. E o médico chegou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas essa inflamação está diminuindo. Está entendendo? Que eu e você tem que confiar. Que vale a pena eu querer essas bem-aventuranças. Porque eu preciso ser humilde, de verdade, mas é para Ele que eu tenho que me humilhar. Eu não tenho que me humilhar por irmão. Não que você não vai aceitar. Se humilhar por irmão é se o irmão te corrigir e falar para você, eu queria falar algo para você, que eu não achei dessa parte que não ficou bom. Ai, obrigada, irmão. Receber uma correção, ser humilde. Porque às vezes a pessoa já está numa soberba tão grande que você vai falar, eu sei, isso aí eu já fiz. Muitas vezes eu já passei por isso. E não é fora da igreja, é dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não querem nem correção da gente, imagina de Deus. Porque a gente tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É necessário eu e você ser tratado, para que nós tenhamos o caráter cristão. Esse primeiro sermão de Jesus no monte, porque aqui é sermão no monte, então 5 sermões que o Senhor vai dar. Esse é o primeiro. Porque Deus sabia que os discípulos iam virar coisas que não valia nada se ele não começasse a tratar. Porque é ser humano. Ser humano já tem uma procedência ruim, né? Difícil. Então, quando eu e você entende que nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus tratar conosco de verdade. E se humilhar para Ele. E falar, eis-me aqui de verdade. Você vai entender todos os propósitos, aonde você estiver no seu trabalho, se tem uma pessoa que é maior que você, obedeça, porque vai chegar a sua hora de subir. Em todo tempo vai chegar a sua hora. Sabe por quê? Eu trabalho com isenções, trabalho para mim mesmo. Eu comecei a trabalhar em 2016 com isso, e eu era assim, uma formiguinha. Imagina. Falei, ixi, Deus falava assim, vou eu te pôr no meio dos grandes. Ixi, eu falei, ixi, Deus fala umas coisas que tem hora que a gente fica meio assim, né? Mas tudo bem. Comecei a trabalhar. Hoje, tem os maioral lá que tem os escritórios grandes, são todos meus amigos. Os mesmos amigos deles, amigos assim, de trabalho, né? Porque amigo é Jesus. Os mesmos grandes, os médicos, os donos de autoescola, os grandes, eu estou com eles lá.
Quem faz isso? Eu? É o Deus que eu e você serve. Vale a pena você estar nessa noite, neste lugar. Bem-aventurado é você que parou para ouvir a palavra. Bem-aventurado é você que estendeu a mão para o seu irmão. Bem-aventurado é você que deixou seu ego de lado, porque você acha que sabe mais, mas você fala, não, não sei não, Senhor. Tem misericórdia de mim. Aí eu vou ler aqui. Lucas 18, 9. Jesus também contou essa parábola para que os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Olha só. Oh Deus, eu te agradeço porque sou avarento. Porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Olha a oração dele. Agradeço também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Essa foi a oração dele, do fariseu. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado. E quem se humilha será engrandecido. Está entendendo? Está entendendo? Chegou lá, orou lá, julgando todo mundo, né? Olha que oração horrível. Depois você medita nessa palavra, que é onde eu vou finalizar o que o Senhor me deu. E Deus falou assim, esse aí que é o cobrador de impostos, que todo mundo fala dele, que ele é caluniado. Que o rapaz que orou, o fariseu que orou contra ele. Se engrandecendo, porque jejuava, andava na palavra, mas o coração dele, ó, longe de Jesus. Tudo que ele fazia era em vão, porque o reino do céu estava longe dele. Ele não ia alcançar. Está entendendo? O perigo da nossa soberba. Você pode jejuar, orar, ser o melhor pregador, melhor professor de escola bíblica. Se humilha. Pede misericórdia. E esse cobrador de impostos falou, tem misericórdia de mim, Senhor. Nem um rosto para o céu ele não tinha coragem de levantar. Porque ele estava com o coração contrito. Ele sabe que ele vivia da dependência de Deus. Eu e você somos dependentes do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Posso fazer uma oração? Posso, pastor, fazer uma oração? Posso, meu querido? Amém? Nessa noite, eu e você vamos receber essa bem-aventurança do Senhor que Ele deixou para mim e para você. Porque Ele deixou. Ele escolheu você a dedo, você é precioso aos olhos do Senhor. Você foi separado, porque Ele decidiu que você faz parte desse reino. E eu e você vamos ter essa força diária, para que possamos chegar nesse dia e subir aos céus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Senhor, obrigada por falar conosco, obrigada por cada vida. Obrigada, Senhor, por cada um que ouviu a Tua palavra. Derrama, Senhor, abundância, Senhor. Dá, Senhor, entendimento da palavra. Que nós possamos ser humildes, Senhor. Se humilhar cada vez mais na Tua presença para que venhamos ser cheios. Para que aonde nós formos, Senhor, vá conosco. Nós não queremos ir sem o Senhor. Papai querido, entra com poder, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nos dando força. Fortalece os nossos joelhos cansados. Papai, unge a nossa cabeça, Senhor. Para que nós venhamos ser livres de todo mal. Toda obra de macumbaria, cai por terra. Toda palavra contrária, Senhor, que o seu povo veio usar, Senhor, a autoridade que o Senhor deu, Senhor. Mostra a autoridade, Senhor, que o Senhor deu para cada um nesta noite. Papai, os dons, Senhor, que o Senhor deu de cura. Que eles sejam aflorados, Senhor. Que o seu povo veio usar o dom de cura, Senhor, para libertar, para curar.
Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada irmão nessa igreja. Dando, Senhor, graça, misericórdia, Senhor, aumentando, Senhor, dias de vida. Vai visitando, Senhor, a cada enfermo nesta hora, Senhor. Nós apresentamos durante o culto, o pastor apresentou. Mas é o Senhor de perto e de longe que vai agora, Senhor, para os que não puderam vir no culto porque estão doentes. Senhor, manifesta nessa hora a cura, Senhor, sobre os teus filhos, para que eles tenham força de estar na tua casa. Visita, Senhor, com o teu fogo, aquele fogo, Senhor, que as pessoas têm sede de ti, que elas tenham vontade de estar na tua presença novamente. Senhor, vá de encontro às almas, Senhor, que está, Senhor, sem força para vir à tua casa. Nesta noite eu declaro vida nesta igreja, vida em abundância, de raçuriandaramanaias. Que o Senhor venha, Senhor, em cada vida, Senhor, nesta noite. Senhor, conhece o coração. Manifesta a tua graça, Senhor, sobre cada vida. Senhor, dá uma noite abençoada para esse povo, Senhor. Que eles venham usar autoridade dentro da casa, dentro do trabalho. E aonde ele pisar as plantas dos pés, Senhor. Todos verão e saberão que são teus servos. Em nome de Jesus, amém? As palmas louvam o nome do Senhor e eu agradeço a rica oportunidade, amém?